Senhoras e senhores, cumprimentando-os, estamos iniciando mais um diálogo espírita. A doutrina espírita passada a limpo. Vamos fazer nesse momento uma pequena prece, para que possamos depois analisar, conversar com os irmãos e conosco também. Ó Jesus, abençoa-nos. Em épocas tão difíceis, em época de desumanidades que estamos vivendo, épocas de passagens, época de transformação, e que possamos então ter a tranquilidade, ter a paz, para mantermos assim a nossa consciência, para mantermos assim a consciência dos povos, e que os povos que hoje brigam, as pessoas que hoje brigam internamente e externamente, recebam a prece advinda do Mestre Jesus. O nosso trabalho de hoje é rotulagem. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 9. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais, que em muitas ocasiões apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre, que em nome do Evangelho procuram estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo, através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. Há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão de nossos deveres morais, no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se lhe não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele não achamos ainda consideravelmente distante. Nos achamos muito distante dele, na verdade. Irmão Jussi, o que o irmão achou no Evangelho sobre esse assunto? Então, Antônio, sabe, outro dia, no nosso círculo mesmo, da nossa atuação, do nosso ir e vir, eu ouvia de alguns irmãos a seguinte expressão: mas não é fácil seguir Jesus. E aí, tendo tempo para raciocinar a respeito, fiquei pensando, por que a gente rotineiramente costuma cair nessa expressão de que não é fácil seguir Jesus? E aí hoje, para este programa, para essa reflexão, para este ouvinte, para este espectador, para nós, cai o tema da rotulagem. Seguir Jesus não significa só, como diz Emmanuel, nós
ter acesso aos aprendizados dele. Nós entender como ele vivia, o que ele fazia. Para nós que nos rotulamos como seguidores de Jesus, nós temos que aprender a praticar o que ele praticava e sentir o que ele sentia. E a nossa inferioridade é que nos afasta dele. Então, eu olhando o Evangelho sobre o nosso tema, Antônio, eu fui achar lá no capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, uma lição interessante sobre a porta estreita, que fala justamente sobre o caminho do mal e a maior escolha que nós fazemos deste caminho do que o caminho do bem. E também naquele outro ensinamento que fala dos que dizem Senhor, Senhor. Então tem no verbo a rotulagem de seguir Cristo, mas chamam-o de mestre, inclusive, mas não vivem os seus preceitos. Acho que para nós debater essa lição, nós podemos lidar com essa parte do Evangelho. O que tu acha? Sem dúvida, é interessante, mas eu quero continuar ainda esse pequeno histórico que tu fazes aí, e lembrando do Cristo primitivo. Eu fiquei lembrando dele, porque o Cristo foi deturpado pelas próprias religiões que foram sendo fundadas pós a era do Cristo primitivo. Foram fundadas religiões em nome dele, com a cruz dele, e que essa cruz matou e mandou matar. Os próceres do cristianismo daquela época, 300 depois de Cristo, vamos dizer assim, mais ou menos. Foi um divisor de águas. 300 depois de Cristo. E isso que eu estou dizendo agora, e nós estamos ainda, a humanidade ainda está nessa fase, ela não se transformou ainda para buscar o Cristo primitivo, antes de 300. Buscar o Cristo onde os homens não se aproveitaram para tirar exatamente vantagem daquele Cristo que era puro amor. Os homens se aproveitaram para ter poder em nome de Jesus. Jesus nunca quis ter um poder terreno, ele nunca quis. Ele disse, meu reino não é deste mundo. Mas nós estamos ainda hoje levando Cristo para o poder. Nós fundamos igrejas, templos, para o poder, para ter poder e outras coisitas mais. Então, gente, o que o Jussi falava, tem toda razão. Temos que ter Jesus primitivo, o Jesus puro amor, o Jesus simples, o Jesus que amava, que conversava inclusive com os malfeitores, quando menino lá atrás. A mãe dele, Maria, pegava ele na beira da estrada. Onde ele está? Ele estava conversando com malfeitores, dando aula para malfeitores na rua, na beira da estrada, conversando com eles, ensinando eles, dando lições para eles. Nós fazemos isso. Nós fugimos do andrajoso. Nós fugimos dos problemas quando ele surge de frente a nós. Então vamos voltar, não só na palavra, mas também nos gestos, nos exemplos, a seguir esse Jesus. Eu digo aqui, sinceramente para vocês, digo para ti, não é fácil seguir Jesus. Não é fácil não, porque nós temos que mudar muitos conceitos, muitas palavras. Essa frase que ela não é um paradoxo, mas ela tende a ser surpreendente, Antônio, porque como que o cristão, o seguidor de Jesus, ele simplifica a sua atuação dizendo que não é fácil seguir Jesus, para amenizar um pouco da culpa, talvez,
da sua insuficiência nas suas ações, naquilo que Jesus deixou como ensinamento, naquilo que ele deixou como exemplo, naquilo que ele vivenciou e que nos convida agora a sentir, Antônio. Então, falaste muito bem no marco que determinou o desaparecimento do cristianismo primitivo e passou a se viver a Idade das Trevas, que nos acompanha até hoje, Antônio. Sim. Até hoje. Porque os espíritos agora, com o advento da doutrina espírita, que 1800 anos depois de Jesus veio dar um novo fôlego, uma nova luz, uma nova estrada para a humanidade, repetindo tudo que Jesus ensinou e inserindo ensinamentos que ele não pôde fazer, ela nos diz que o motivo pelo qual nós caminhamos na rotulagem é porque nós ainda não conseguimos vencer a nós mesmos na dificuldade que temos de fazer as nossas escolhas. Todo o contexto histórico da humanidade, Antônio, ele nos refere que a evolução é lenta, que o reino anterior ainda está muito dentro de nós, a animalidade, mas nós não temos mais tempo, queridos amigos, não temos muito tempo para essa transformação segundo a nossa vontade. A Terra está mudando de patamar. Nós temos que nos adequar à nova vibração da Terra. Então, seguir Jesus significa vivê-lo. Ter amor no coração, compreensão no coração, beneficência no coração, perdão no coração. E isso é a nossa meta atual, não é futura, é de agora. Numa passagem aqui, há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Viu só? Viu só? Não quer dizer que a gente não vá buscar a harmonia da consciência, e também na busca do algo material, mas com a harmonia da consciência. Aí que está o grande detalhe. Deus, me ajuda que eu tenho que passar por cima, eu tenho que vencer aquele outro. Deus, veja sabe, bem. Antônio, a gente pode passar o dia orando, a gente pode passar o dia estudando o que Jesus fazia, qual a sua história, o que ele ensinou, mas se nós não nos melhorarmos como pessoa, nós estaremos sob o advento da rotulagem. E essa é a nossa meta, o nosso desafio, e isso é o motivo pelo qual a doutrina espírita está posta a nosso favor, para que a gente não fique na simplicidade do verbo de dizer eu sei como é que Jesus fazia, mas eu não vivo como Jesus. Ah, mas então tu não é cristão, tu não está com ele. É o que diz Paulo, é o que referenda Emmanuel. Tu disseste antes, é interessante, eu gosto de fazer perguntas assim mais fortes, para abrir um pouquinho de polêmica. Vou fazer. Disseste antes aqui que a Terra está mudando. E está. E que os homens precisam seguir. Eu diria e te pergunto, a Terra só está mudando porque as consciências estão mudando, porque a grande maioria da população também está mudando. Senão a Terra sozinha não mudaria. Então, é ou não é? Olha, Antônio, eu vou aceitar a tua argumentação em parte. Então, tá, vamos lá. Assim, ó, existe uma programação cósmica para os orbes.
E a programação cósmica para a Terra chegou. Chegou no momento em que nós ainda não estamos maduros e não aproveitamos o Cristo que veio nos alertar sobre o nosso comportamento, sobre o nosso amadurecimento, segundo as leis cósmicas, as leis de Deus. Então, na Terra, para que eu possa responder a pergunta do Antônio, na Terra está ocorrendo neste momento, já em fase final, uma grande migração de seres. Uns estão vindo de outros orbes mais desenvolvidos para alimentar o progresso aqui, segundo a modificação que a Terra tem prevista no calendário cósmico, e os que aqui estão e que ficarão, porque tem o padrão vibratório da nova era, vão tratar de lidar com esta transformação. Mas aí, Antônio, e não é para assustar ninguém, grande parte da humanidade será exilada do planeta em razão de que não conseguiram atingir o patamar vibratório da elevação que a Terra vai sustentar e do amor que isso deve constituir no coração de cada um. Digamos assim, a grande parte que tu queres dizer é a menor parte. Olha, Antônio. É uma grande parte, mas não é a maioria. O que eu quero dizer com isso, gente? O progresso não dá saltos. Nunca vai dar saltos. Jesus, se não tivesse sido, embora tenha sido mais ou menos programado, se ele não tivesse sido morto como ele foi, a Terra teria avançado muito mais rápido. Os homens não deixaram acontecer isso. Veja bem, vem lá de trás. Vem lá de trás toda essa história. Então, os homens agora, imaginem agora que um dos poucos, são poucos que estão mandando guerra. São poucos homens que mandam guerra por aí. Imagina se um desses poucos que são potências joga uma bomba atômica, uma bomba nuclear em cima de um outro país e destrói a metade da humanidade. E eles podem fazer. Eles têm livre-arbítrio. A Terra teria esse mesmo progresso, vai atrasar o progresso da Terra. Por isso que é uma opinião, aí seu pessoal, não tenho nenhuma base mais científica, por enquanto não, mais científica para dizer. Minha opinião pessoal, pode contestar sem nenhum problema, é lógico que pode. Minha opinião pessoal é que a maioria das pessoas estão melhorando. Poucos, e esses poucos fazem barulho, esses poucos estão ainda no domínio da Terra, por isso que nós, maioria, que deve ser cristã de verdade, tem que emanar energias crísticas para esses poucos que comandam a humanidade, que faz o barulho da carroça vazia. Isso que eu queria chegar. Mas olha, Antônio, eu me permito discordar. Eu acho que não é a maioria que... A maioria é ainda de seres necessitados de luz. A maioria ainda está abaixo da linha de corte que será determinante para aqueles que vão ficar. Os próprios espíritos nos dizem isso, que cerca de 2/3 da humanidade não ficará, Antônio. E humanidade aqui não é só encarnado, porque não tem como exilar os espíritos que não atingirem a maioridade espiritual, a não ser desencarnado. Então, nós estamos contando aí com uma população de mais ou menos 25 bilhões no plano espiritual, e mais os 8 bilhões no plano encarnado. E eu vou te dizer uma coisa assim para tu refletir, Antônio.
Se nós fôssemos a maioria praticando o bem, a terra não estaria do jeito que está. A terra está bagunçada, Antônio. Mas a terra está maltratada na natureza. A terra está com um desenvolvimento social todo distorcido. O materialismo da violência que tu falas, e é o que mais chama a atenção, que são as guerras físicas, está sendo substituído, Antônio, pelas guerras intelectuais, sim, pelas guerras das comunicações, por exemplo. Como um ser que nasceu de Deus, puro e simples, evolui? Evolui pela sua capacidade de se intelectualizar e de compreender a lei maior. Nós estamos num processo na Terra que a massificação de informações pode, para o descuidado, impedir de que ele pense. Não precisa pensar mais na Terra, está tudo pronto, Antônio. E o que está pronto não está bom. Vamos deixar assim para o nosso querido ouvinte, querido amigo, pensar por si próprio. Por si próprio. Tirar suas próprias conclusões e pensar, eu posso mudar. E a mudança nunca é do outro. Quem está comandando hoje o planeta, não todos os países, são pessoas ainda voltadas, não digo todos, mas pessoas ainda voltadas para o lado materialista, porque estamos vivendo os estertores desta fase, a última chance para esses doutores, para esses fariseus ou não, a última fase deles. Aqueles que são humildes hoje vão comandar amanhã. Como a nossa essência é divina, é crística, é boa, eu sempre vou acreditar que a grande maioria dos que estão aí hoje ainda é bom, ainda é boa. Mas o ouvinte vai analisar, vai tirar suas próprias conclusões aqui, sem nenhum problema. O Jussi pode fazer as últimas considerações, depois ele encerra com a prece. Então, Antônio, então, nós gostaríamos que a Terra hoje estivesse dominada por seres bondosos, altruístas, compreensivos, mas nós não conseguimos ver isso na sua magnitude. Nós vemos hoje ainda o altar do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da cupidez, das ilusões, muito forte. O Espiritismo, que no Brasil tem o seu grande templo, está aí para propor as modificações. Então, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que nos ouve e que nos vê, pensemos nisso. Pensemos naquilo que nós estamos abrindo mão e naquilo que nós estamos investindo neste momento da nossa vida. Quanto mais, queridos irmãos, nós tivermos o joelho da alma dobrado e estivermos praticando o ensinamento de Jesus, mais próximo dele estaremos. Então, Divino Mestre, que nos vê, que nos sente, que se derrama em compaixão e misericórdia e se compadece da nossa pequenez. Fortalece-nos nesta luta, Senhor, no bom combate, na abertura de consciência que precisamos para que tornemos efetivamente, a partir do nosso comportamento, a Terra um mundo melhor, cheio de paz, cheio de harmonia, cheio de congraçamento.
Que as tuas legiões benfazejas, Senhor, espalhadas pelo orbe, nos influam, nos auxiliem, nos protejam, para que nós não recalcitremos na luta e não fazemos jus à tua bondade e ao teu amor. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.